Então, Dai, me diz, quais são os riscos e retornos associados aos investimentos no exterior em comparação com o mercado nacional? Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, o brasileiro sai, mas ele continua achando que os juros do Brasil são incríveis, maravilhosos e que eu preciso, porque sim, continuar investindo no Brasil. O maior problema é que isso demorou muito para eu associar na minha vida adulta a tal da inflação. O pessoal fala muito do retorno no Brasil, mas esquece da inflação alta. E que o Brasil é um país emergente. O que é um país emergente? É um país que ainda está em desenvolvimento, não é o país que já atingiu o seu nível máximo de produção, que já atingiu o seu crescimento máximo, não é um país que tem políticas fiscais, tributárias, financeiras estruturadas, tudo muda de uma hora para outra, né? Às vezes, se o presidente, se alguém do Banco Central, se alguém fala alguma abobrinha, se alguma pessoa grande fala uma abobrinha, o mercado financeiro brasileiro oscila bastante. Então, mas o ponto principal é, nós não aprendemos a matemática básica na escola, né? Eu era campeã em fórmula de Bhaskara na escola, só que eu não entendia o impacto da inflação na minha vida. E por muitos anos eu comecei, eu não vou dizer que eu comecei a investir, mas eu comecei a trabalhar muito cedo e eu sempre usei a poupança quando eu estava no Brasil. E eu sempre via o dinheiro crescendo alguma coisinha, mas não tanto, mas eu não entendia de investimentos na época. Só que o que eu não via é o que é invisível, o efeito, né, do crescimento dos preços, que é a tal da inflação. Ou seja, na minha conta poupança, se eu tivesse 10 mil reais, no outro ano eu veria 10 mil reais, só que eu não vi o impacto da inflação, que aquele mesmo produto de 10 mil, agora, na verdade, ele estava custando por conta da inflação 10 mil, 11 mil reais. E o meu dinheiro, por mais que eu visse 10 mil na conta, agora o poder de compra dele era só de 9, ou é só de 9, considerando uma inflação de 10% ou qualquer outra inflação que seja. E quando a gente esquece a inflação, a gente só pensa no retorno. Só que esse retorno é o retorno nominal. Uma coisa é retorno nominal, outra coisa é retorno real. O que você precisa fazer para você chegar no retorno real? Se eu vou investir em qualquer produto financeiro que tenha 10% total ali de retorno. Retorno nominal é isso, é o final ali que você vai ter de retorno. Vamos supor uma inflação de 8% ao ano, acumulada nos últimos 12 meses. Esse seu retorno de 10% menos a inflação é um retorno real de 2%. E aí o brasileiro, ele esquece completamente, não sei por qual motivo, qual é a fusão física, biológica que acontece no cérebro do ser humano brasileiro, que ele simplesmente esquece que a inflação existe. Ele acha que no Brasil a inflação não existe, quando a gente faz 30 anos, 35 anos que a gente saiu de um cenário de hiperinflação. Então, não faz o menor sentido. Agora, quanto tempo eu aprendi na escola sobre a hiperinflação, toda a história do real, tanto na escola quanto na faculdade? Muito menos do que a fórmula de Bhaskara. Muito menos. Então, para responder essa pergunta, né, a questão, eu vou investir no Brasil porque no Brasil tem um retorno melhor, isso é ilusão. Isso é ilusão, uma completa grande mentira que as pessoas, e o que eu vejo muito e me irrita muito de muito influenciador invista 10% ao ano, invista sei lá quanto a um retorno de 10%. Mas no Brasil tem a grande questão que não se paga imposto de renda sobre os ganhos, né, sobre os dividendos. Só que no exterior não é assim que funciona. E todo mundo, quando eles fazem as simulações deles, eles esquecem também de que você tem que pagar o imposto de renda. Então, você soma aí o imposto de renda e a inflação, que são dois fatores gigantes, dá essa combinação de que o Brasil é um país excelente para se investir, quando na verdade existe sim, tá, Cíntia? Eu não quero falar que não existe, existem empresas maravilhosas na Bolsa de Valores, existem produtos também de renda fixa no Brasil que são muito bons, mas ainda assim existe um risco e as pessoas precisam aprender que a inflação, ela come e reduz o poder de compra que você vai ter com o seu mesmo dinheiro caso você não faça nada com esse dinheiro ao longo do tempo. E infelizmente a gente não foi treinado para pensar dessa forma. E te limita, né? Limita bastante as pessoas, porque todo mundo que vem aqui para se consultar com a contadora do imigrante, né? Fazer o planejamento fiscal, de Cíntia, mas como é que eu consigo manter a minha carteira de investimentos no Brasil, morando aqui e garantir que aqui não vão querer tributar lá?
exatamente o que eu disse no início. Se você está vivendo numa Alemanha da vida, que tributa 48%, e vem falar comigo, Cíntia, eu estou preocupada aqui com a Receita Federal querer tributar meus rendimentos aqui na Alemanha. Eu vou te dizer, você está se preocupando com a Receita Federal errada. Por quê? Se a Alemanha tributa 48% e o Brasil 27,5%, e eles têm um acordo de não bitributação, você não tem que pagar nada mais para o Brasil. Entretanto, a Alemanha, que tem uma Receita Federal muito mais organizada e que cobra de verdade, pode te cobrar a diferença entre os 27,5% que você pagou no Brasil até os 48% na Alemanha. A gente fala isso muito aqui, eu repito sempre, porque parece que tem dificuldade de entrar na cabeça das pessoas, sabe? Então, se você para com esse pensamento de que preciso, porque sim, investir no Brasil e passa a investir no país onde você está vivendo e fecha sua residência no Brasil, olha só a libertação que acontece na sua vida, né? Você pode realmente passar a se concentrar em aumentar os seus lucros, os seus ganhos aí, pesquisando e procurando investir aí no país onde você está. E para os brasileiros que estão no Brasil, eu acho que é uma segurança extra você saber que, além dos seus investimentos no Brasil, você também tem investimentos em países que têm uma fiscalidade mais segura, digamos assim, né? Um sistema financeiro mais seguro e mais estável. Exato, e o ponto é, você não vai investir no país, você investe em empresas. E quanto mais produtos, quanto mais internacional a corretora que você escolhe para que seja o intermediador dos seus investimentos, você vai ter um leque maior. Por exemplo, você pode investir no Brasil. Eu, Daiane, residente fiscal aqui na Áustria, por exemplo, posso investir em empresas brasileiras, mas não através de mandar meu dinheiro para o Brasil e investir em ações ou produtos de renda fixa. Aqui vamos falar de ações apenas, tá? Ou em ações diretamente no Brasil. Não, eu entro no meu home broker, eu vejo quais são os produtos disponíveis para mim através de ADRs, European Depositary Receipts ou American Depositary Receipts e Global Depositary Receipts também, que é como se fosse uma ação, mas não é 100% uma ação, existe um ratio. Eu acho que se eu for falar aqui vai ficar umas 3 horas tentando explicar, Cíntia, mas existe a forma, sim, de nós nos expormos a investir em ações de empresas, né, de outras maneiras, que não pegando meu dinheiro, mandando para o Brasil, mantendo minhas 2 residências fiscais como se nada existisse, como se eu não tivesse em outro país, como se eu não tivesse obrigação fiscal em outro país, e fingindo assim que a vida é do jeito que ela sempre foi, entendeu? Sendo que você tem uma outra vida. Então, existe uma forma, sim, de você investir legalmente, sem ter dor de cabeça, morando em Portugal, morando aqui na Áustria, morando na Alemanha. Mas eu vou ter que pagar o meu imposto. Uma outra coisa, né, Cintia, que eu vejo muito. Eu sou imigrante aqui, seja lá qual for o país, aí a pessoa sai do Brasil por quê? Ela quer melhorar de vida. Todo mundo. Eu saí do Brasil por causa disso, você saiu do Brasil por causa disso, ou porque quer segurança. Mas a maioria, assim, eu fiz uma pesquisa recentemente, mais de 50% é porque quer melhorar a sua condição de vida. Aí vem segurança, vem educação, né, numa escala, assim, mas mudar a qualidade de vida é sempre a maior. E aí a pessoa fala, agora eu tô ganhando em euros, agora eu tô ganhando em dólares, agora eu tô ganhando em libra esterlina. Maravilha. Fica comigo aqui até o final do raciocínio. Aí a pessoa, o ser humano muito inteligente, porque realmente às vezes a gente acha que a gente é muito mais inteligente que a Receita Federal. E aí ele fala, vou investir onde? No Brasil, porque lá eu não pago imposto de renda sobre os meus dividendos. Você paga o imposto de renda lá sobre ganho de capital, e também se você fizer operações na Bolsa de Valores até 20 e fizer vendas até 20 mil reais no mês, você não paga imposto sobre esse ganho. Aí a pessoa fala, não, cara, eu sou muito esperto, eu tô ganhando em euros. Eu vou mandar, porque se eu mandar 10 mil euros pro Brasil hoje, eu vou ter 60 mil reais. Maravilha. Aí eu vou investir 60 mil reais em ações, vou conseguir gerar um portfólio ali que vai me render 10% de dividendos ao ano, que não é assim astronômico, é factível, mas você precisa estudar. E aí a pessoa pensa que esses 6 mil de dividendos que ela vai receber não vai ser taxado. Exato, não vai ser taxado no Brasil. Só que ele vai ser taxado no seu país, desde que você faça da forma certa. Então a pessoa já começa a escorregar e assim, não, mas eu não. Por que eu tenho que pagar imposto de renda aqui na Áustria do dinheiro que eu ganhei no Brasil? Sendo que o dinheiro foi no Brasil, não foi aqui na Áustria. E elas esquecem que o imposto de renda é sobre a renda global, não sobre a renda local, né? Então,
Mas se a gente for ficar falando aqui sobre o imposto da renda, sobre a renda, a gente não vai falar mais sobre o importante do podcast, mas é o que eu vejo bastante e não adianta você achar que você está tendo um retorno astronômico no Brasil quando a gente tem muita instabilidade e uma inflação alta. Então, trocar 6 por meia dúzia e ainda, digo mais, muito brasileiro tira o dinheiro dele aqui de moeda forte, real. Quando a gente fala dólar, euro, libra esterlina, a gente está falando das 3 maiores e mais fortes moedas do mundo, né? Sendo que a primeira é o dólar, a segunda é a libra esterlina e a terceira é o... Hoje em dia, a segunda é o euro, tá? Mas a terceira e mais antiga é a libra esterlina. E aí, o brasileiro, ele tira o seu dinheiro, ele vende dólar, euro e libra para comprar real. Aí eu só fico assim, pois é. Aí eu não falo mais nada depois dessa. E aí depois, a pessoa precisa do dinheiro e ela precisa mandar o dinheiro de volta pro exterior. É um planejamento financeiro fiscal estratégico, muito estratégico. Digo mais, tá? Digo mais porque para você que está pensando em começar a investir, que está começando a investir, que está seguindo um monte de criador de conteúdo que fala de investimento, esses criadores de conteúdo que falam tanto de investimento, para conseguir muitos seguidores, para conseguir muitas views, muitas vezes falam somente do retorno. Mas eles não falam que se você precisar resgatar com alguma certa antecedência, você vai pagar um imposto de renda maior. Às vezes você não põe no Excel para poder calcular direitinho o tempo mínimo que você vai precisar manter aquele investimento lá naquela carteira para não pagar o imposto. Ou será que esse investimento aqui, que tem um rendimento melhor, é realmente melhor? Porque o imposto de renda que ele está cobrando é maior do que esse outro investimento aqui, que tem um rendimento menor, mas tem uma taxa de impostos menor. Todas essas questões precisam ser verificadas. Quando você pensa em fazer investimento, você não pode pensar somente no seu retorno. Você tem que pensar em toda a questão fiscal que existe por trás. Esse imposto aqui, ele é retido na fonte ou eu que vou precisar pagar? Porque muita gente faz o investimento, né? Tem aquelas isenções, né? Dos 20 mil, dos 30 mil, dos 40 mil que tem No Brasil, né? Porque no exterior no Brasil. é outra história. Para o tipo de investimento, né? E aí, mas só que o que acontece? Eu atendo as pessoas aqui e as pessoas investem no Brasil, vendem no Brasil, resgatam valores no Brasil e mandam para o exterior. E aí depois vem me procurar quando o CPF está com alguma restrição. Por quê? Porque às vezes vendeu mais de 20 mil reais em ações no mês e não sabia que você é o responsável por pagar a GCAP, né? o imposto sobre aquilo naquele mês onde você fez essa movimentação. E não é 20 mil em lucro, tá, gente? Porque já aconteceu de um cliente chegar aqui, ele fez 50 mil em movimentação, mas teve 5 mil de lucro. Ele teve muita perda nesse momento, e aí ele falou, Cíntia, eu não fiz porque eu só tive 5 mil de lucro. Mas, gente, não é o lucro que você teve no mês, é a movimentação que você fez. Então, antes de começar a investir, procura alguém competente para te ajudar e segue pessoas que têm a responsabilidade, né, de estar te mostrando todas as informações e não só o que você quer ouvir, porque a gente gosta muito de seguir quem fala o que a gente quer ouvir. E você agora está fazendo consultoria, né, Dai? Porque antes você não fazia consultoria, mas agora você está prestando a consultoria tanto de finanças pessoais, para quem não consegue organizar o mínimo da cadernetinha. Se você não sabe do que a gente está falando de finanças pessoais, volte 2 casas lá no episódio 2. A Dai dá todas as dicas de como ela saiu de uma devedora para uma investidora e vai dar a dica da caderneta também, que é aquela dica que eu disse aqui, eu não acreditava até você falar que funciona. Sim, exatamente. Quando eu comecei em 2022, foi só, como eu falei, né? Antigamente eu comecei falando de contabilidade, sobre o ECC aqui no exterior, como você se tornar um contador no exterior. Só que existia uma quantidade de assunto limitada, né? E sobre finanças, não. Porém, Cíntia, a demanda de pessoas com perguntas cada vez mais básicas vinha aumentando cada vez mais. E por mais que você queira pegar na mão de todo mundo, não tem como. E tem muita gente que às vezes você quer ajudar de coração, e no começo eu fiz isso muito, só que a pessoa não leva a sério, talvez porque é de graça ou porque você está, né, se disponibilizando. Então agora, devido à demanda profissional, porque eu trabalho também, né, no tal do CLT aqui na Áustria, e além do meu trabalho CLT, eu também tenho agora o Riqueza na Gringa, né, sou a fundadora do Riqueza na Gringa, que tem cursos de investimentos para quem quer começar a investir.
E também a consultoria, que é mais voltada para quem quer que pegue na mão e faça, assim, junto com ela, assistindo cada passo que a pessoa vai fazer, tanto para controlar suas finanças, para sair de dívida e também para começar a investir, se tornar um investidor de verdade. E você vai ver que você não precisa ser contador é muito menos analista financeiro, para que você consiga analisar empresas, porque nós investimos em empresas, nós não investimos na bolsa de valores, nós não investimos em seguros, nós não investimos em corretoras, nós investimos em empresas. E aqui vale lembrar o que eu sempre falo, que a bolsa de valores não é o mercado na onde empresas vendem, negociam os seus títulos, mas sim o local onde o dinheiro se encontra, né? Quem precisa encontra quem tem, e a bolsa de valores nada mais é do que o que nós vivemos diariamente, sem mais nem menos. Se você consome, se você vende ou se você precisa de algo, produto, serviço, ele vai provavelmente estar na bolsa de valores. Daí a gente fala muito sobre a questão da diversificação da carteira. Todo mundo sabe, né, que é importante diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, blá, blá, blá. Mas, quando a gente fala de investimentos internacionais, a ideia de diversificação fica muito mais expansiva, né? A gente pode diversificar investindo em diversos países, inclusive. Como é que fica essa questão dessa tal diversificação quando a gente fala sobre investimentos no exterior? Você indica investir em vários países diferentes, em empresas de vários países? Como é que funciona? A minha indicação primeira é você entender e ver os primeiros centavos caindo na sua conta. E não é através da bolsa de valores inicialmente, mas você entender que você precisa, primeiro de tudo, preservar o seu capital. E quando eu falo preservar o seu capital, é você escolher um banco que seja, né, registrado no país na qual você está e conte com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Primeira coisa. E ali você vai deixar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência que a gente já falou. Então ali você já viu os primeiros dinheiros caindo na sua conta. Você fala assim, caramba, esse negócio funciona de verdade, não é só no Brasil. Agora, o segundo passo é você aprender sobre empresas, aprender sobre o mecanismo da bolsa de valores. Por que as empresas abrem capital? Como que as empresas remuneram os acionistas? Como que você ganha dinheiro na bolsa de valores? Porque existem inúmeras formas e uma das que eu mais gosto é através dos dividendos, né? Mas para que você encontre empresas pagadoras de dividendos, você precisa encontrar essas empresas. Quais são as empresas que mais pagam dividendos? Quais são as empresas que já pagam dividendos? Normalmente vão ser aquelas empresas de valor, ou seja, a empresa ela já cresceu tanto, ela ainda pode expandir, ela ainda cresce, só que ela já ganhou todos os mercados mundo afora. É aquela, vamos colocar aqui, Cíntia, por exemplo, a Coca-Cola. Isso não é recomendação de investimento. Coca-Cola, McDonald's. Qual país você já foi nesse mundo que não tem uma Coca-Cola ou um McDonald's? Porque essas empresas, elas já expandiram mundo afora, elas já quebraram barreiras, não tem pra onde crescer, a não ser desenvolver novos produtos e tudo mais, mas elas já cresceram demais. Então, hoje, todo o caixa, todo o lucro que elas têm, elas falam, olha, investidor, a gente vai distribuir aqui pra vocês. Então, você precisa começar entendendo o que a empresa faz. Agora você quer diversificar. Às vezes eu vejo um erro muito grande, Cíntia, que as pessoas, elas querem investir em tudo. Aí elas mandam mensagem assim pra mim, Dai, eu invisto, mas eu ainda não recebi dividendo até hoje. Eu vou entrar na questão da diversificação, antes que eu me esqueça. Aí eu falo, mas a empresa paga dividendo? Não sei. Onde que eu vejo isso? Não, e sabe uma coisa que é maravilhosa para o contabilista, né? Para o contador, a pessoa que resolve diversificar e coloca R$100 em um, R$100 em outro, R$100 em outro. E na hora de fazer a declaração do imposto de renda no Brasil, não quer pagar o contador o trabalho que ela mesma está dando. Porque a gente tem que fazer todos os cálculos para ver se houve retorno, se não teve, para poder lançar da forma correta. Aí a pessoa vem dizer, mas eu tenho tão pouquinho, eu só tenho 5 mil investidos em 25 lugares diferentes, pulverizado, gente. E não diversificado, pulverizado. Porque, Cíntia, eu defendo muito, tem um e-book gratuito lá no Riqueza na Gringa, no meu Instagram, quando você acessa, você pode baixar, né? Caso você já entenda um pouquinho mais, mas lá eu detalho, assim, o porquê que eles são importantes na nossa estratégia. E eu vejo que, assim, dentro da metodologia do Riqueza na Gringa e dentro do e-book, você já vê que você não precisa, às vezes, não é legal você começar apenas em uma empresa, mas, sei lá, vamos supor, eu gosto muito do setor de energia, né? Petróleo e energia. Por quê?
Hoje em dia eu não me imagino vivendo na era das cavernas. Já começa daí. Então já é pra mim um ramo que eu vou querer dentro da minha carteira de investimentos. Um outro setor que eu vejo que ainda gera muito dinheiro e vai continuar gerando muito dinheiro anos a fim. Eu vou morrer, meus filhos, quando eu tiver um filho, vai crescer, vai nascer, vai crescer, vai morrer, vai ter filho, e esse ramo ainda vai gerar muito dinheiro, é o setor financeiro. As fintechs, elas não vão tirar o lugar dos bancos. E os bancos são excelentes cash cows, que é o que a gente chama, né, vaca leiteira, que pagam dividendos muito bons.